no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1. A seguir diz assim: como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram eleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande escravidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e elas mesmas têm amargura. Querido Deus, nós nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra e pedimos ao Senhor que venha falar conosco nesta noite. Mais uma vez, abre a porta da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, traga à luz o entendimento de cada um da Tua palavra. Abençoa, Deus eterno, de uma forma especial, de uma forma poderosa. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos por estar aqui. E queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus nós te pedimos, nós te glorificamos. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Alguns dias atrás, mais ou menos uns 2 finais de semana, eu preguei no capítulo 3 dos livros das Lamentações. Eu não sei se vocês estão lembrados disso. E eu falei sobre o lamento do povo, pedindo a Deus uma segunda chance. E Deus não quis dar uma segunda chance ao seu povo de imediato. Amém? Então nós falamos sobre o contexto dos lamentos do povo de Deus, na situação em que eles se encontravam. Estavam chorando, clamando e pedindo a Deus uma nova oportunidade, uma segunda chance. Eu falei sobre isso há uns 2 finais de semana atrás. Eu quero me ater ao versículo 1, que é o versículo-chave do texto, e o versículo 1 diz assim: como está sentada solitária aquela cidade, ou aquela grande cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a quem era grande entre as nações, a quem era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. O versículo 1 é o versículo-chave no texto que nós acabamos de ler. E eu vou me ater a esse versículo 1 para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Você está pronto para ouvir? Diga amém. Glória a Deus. As lamentações, o que é lamentações?
demonstrações de dor, de angústias, de tristezas. E no caso aqui, acompanhado com gemidos e clamores. Lamentações é isso. Uma demonstração de que está doendo, de que está triste, de que não tem nada bom, que está complicada a situação. No texto, nós observamos o próprio Deus chorando. O próprio Deus chorando e clamando diante daquela situação, diante do seu povo. Deus clama com a demonstração daquilo que era os motivos de suas lamentações. Deus aqui no texto está clamando e demonstrando os motivos da sua ou de suas lamentações, de seu choro, de sua dor. Deus estava com o coração doendo, Deus estava nos dias de lamentações, Deus estava vivendo dias de angústia, Deus estava vivendo uma etapa ruim com o seu povo. E ele demonstra isso no texto. Ele usa o profeta Yirmeyahu, em hebraico, é o profeta Jeremias, o profeta Yirmeyahu. Ele usa o profeta Jeremias, que foi testemunha ocular de toda aquela situação, para poder expressar para o seu povo o seu lamento, a sua dor, a sua tristeza e o seu clamor. E eu quero compartilhar com vocês o lamento de Deus nesta noite. Quantos estão comigo, diga amém. Os lamentos de Deus é o tema da mensagem nesta noite. Os lamentos de Deus, os lamentos do próprio Deus. Deus se lamenta por ter sido obrigado a se afastar do seu povo. Como não se lamentar? Deus foi obrigado a se afastar do meio do seu povo e por isso ele se lamenta. Versículo 1, a parte A diz assim: como está solitária aquela cidade. A expressão aqui solitária aponta alguém que foi abandonado. Você está comigo? Diga amém. Quando nós lemos a expressão no texto, como se acha solitária? Solitária é alguém que foi abandonado. Alguém que foi abandonado agora tornou-se solitário. E Deus está falando do seu próprio povo, que ele foi obrigado a se afastar do seu próprio povo. Jerusalém foi abandonada pelo próprio Deus para que sofressem as consequências de tudo que vinham plantando durante séculos. Olhe para mim aqui, tudo que você planta, você vai colher. Tome cuidado com o que você está plantando, porque nós aprendemos na palavra de Deus que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Chegará o dia da colheita. Às vezes a semente demora na sua germinação até brotar e chegar ao ponto de produzir os frutos, para que você experimente nos frutos. Mas o dia da colheita, ele chega. Tem uma hora determinada para isso. E esse dia da colheita do povo de Deus chegou. Então Deus é obrigado a se afastar do seu povo. Escute aqui, durante séculos eles estavam plantando e agora chegou e atingiu o limite que Deus pudesse suportar. Olha aqui para mim, olhe para mim por favor. Existe um limite entre você e Deus. E eu não consigo olhar para nenhum de vocês e determinar se você já atingiu o limite, ou você está próximo do limite, ou se você ainda tem bastante tempo, ou se você tem ainda muitas oportunidades. Eu não consigo descrever isso. Somente Deus tem o controle dessas coisas. Então, quando Deus resolve se afastar do seu povo, ele foi obrigado a se afastar do seu povo. Olhe para mim aqui. Você tem a capacidade de obrigar Deus a se afastar de você. Somente eu e você temos esse poder. Eu tenho poder? Tenho. Você tem um poder? Tem. De
afastar o Deus eterno da sua vida. Então perceba que, de acordo com o que você está plantando, com o seu comportamento, com a sua maneira de viver e de ser, você pode afastar o eterno da sua vida, assim como você pode atrair Deus para você e para bem perto de você. Aleluia, bendito seja o eterno para sempre. Nós podemos atrair o Deus eterno para caminhar junto contigo, estar perto de você o tempo todo, a ponto de você sentir a presença dele estando lá na sua casa, a ponto de você sentir, ou poder sentir a presença dele estando lá no seu trabalho, a ponto de poder sentir a presença dele aonde você estiver, porque se você estiver perto dele, a presença do Senhor vai arder no seu coração de uma forma especial. Quantos estão me entendendo? Diga glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Jerusalém, antes a mais poderosa nação da terra. É a este povo que Deus está se referindo e dizendo assim: como era grande, como era poderosa aquela nação. O centro religioso, o espelho das nações, o símbolo do orgulho dos judeus, o palco dos grandes milagres do mundo. É a esse povo que Deus está se referindo e lamentando por eles. Deus está se lamentando por eles, porque eles chegaram ao ápice da fama, chegaram a ser o orgulho de todas as nações. E agora Deus olha para eles nos escombros e lamenta. Deus resolve se afastar do meio do povo, porque o foco de Jerusalém havia mudado, e não era mais o Deus eterno. Os cultos e as celebrações sagradas não tinham mais importância para o seu povo. Escute aqui, olhe para mim aqui. Os cultos, as celebrações não tinham mais importância alguma para eles. Então Deus tem que se afastar desse povo. Você percebe? Deus só vai ficar perto de você se o culto for especial para você. Deus, ele se manifestará a você e continuará com você se as coisas sagradas tiverem valor para você. Quando as coisas sagradas perderem valor, quando o culto sacrossanto ao Senhor perder o valor para você, olhe para mim aqui, Deus irá se afastar de você, porque esse tipo de comportamento expurga Deus de perto de nós. O povo estava provocando uma situação. Os cultos pagãos, que sempre foram mais atrativos por conta das inovações e das libertinagens. Eu vou repetir. Os cultos pagãos sempre foram mais atrativos do que o culto a Deus. Por que o culto pagão sempre foram mais atrativos do que o culto a Deus? Olhe para mim aqui. Tinha sexo, tinha droga, tinha bebida, tinha a alegria do álcool, tinha os alucinógenos das plantas, do narcótico, do ópio. Então isso para o ser humano é muito mais atraente do que um culto racional diante da presença do Eterno. Então o culto para Deus não sempre foi uma coisa simples. E Deus se importa de coisas simples, porque Deus não quer nos obrigar a absolutamente nada. Ele quer que eu e você, como servos, se renda a Ele na simplicidade e busque a presença dEle sem que Ele precise colocar um anzol no teu nariz e puxar para perto dEle para que você venha de uma forma rígida, mas venha. Deus quer observar em mim e em você uma disponibilidade de poder servi-lo. Mas os cultos lá fora sempre foram muito mais importantes. Tinha sexo. Olha para mim aqui. No celular tem sexo,
No celular tem rituais macabros. No celular tem muitas coisas que são mais atrativos do que um culto de louvor e adoração ao Senhor. E tem pessoas que não conseguem largar do celular nem no culto. Então hoje no celular se tem tudo. E se você não tomar cuidado, nós vamos afundando cada vez mais e Deus vai se afastando de nós, porque Deus só vai chegar perto de mim enquanto eu estiver perto dele, da sua palavra. Senão, querido, Deus vai se distanciar cada vez mais e nós observamos Deus se lamentando sobre Jerusalém, porque ele precisou se afastar de Jerusalém, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Capítulo 59 do livro de Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Naquela época as pessoas precisavam sair de casa e ir para um culto de orgias lá no outro bairro. Hoje não, você pega o celular e cultua dentro da sua própria casa. E cada vez mais nós vamos nos distanciando de Deus. E nós vamos procurar Deus na vida de alguém e não conseguimos visualizar Deus na vida de determinadas pessoas. Porque essas coisas se afastam Deus de nós. E Deus se lamenta porque não tinha mais espaço para Deus no coração do seu povo. O comportamento deles expeliu a presença de Deus no meio deles. Ficaram desarmados, desprotegidos, nas mãos dos inimigos. Olhe para mim aqui. Enquanto você estiver com Deus, enquanto você manter um compromisso com Deus, você está protegido, você está guardado. Deus vai te livrar. Onde você for, o Senhor estará com você. Enquanto você tiver uma aliança com o Eterno e um compromisso firmado com Ele, o Senhor vai caminhar junto a ti. Ele vai te livrar de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor dará ordens a anjos ao teu favor para te livrar e te guardar de todo mal. Isso é profético. Quem está comigo, levante a mão e adore a este Senhor. Existe uma condição para viver esses milagres. E qual é a condição? Continue perto do altar, cerque o altar do Senhor. Continue com a tua vida como brasa viva diante do altar do Senhor, porque essa condição profética e viva no Espírito de Deus vai permanecer e perdurar na tua vida. E Deus lamenta porque Ele não conseguia mais encontrar isso. Ele lamenta por ter dado em abundância para o seu povo. Ainda no versículo 1, é o que diz o texto. Antes era tão populosa. Essa expressão antes era tão populosa indica a qualidade de quem era Jerusalém. Ou seja, indica a qualidade de quem Deus permitiu que Jerusalém chegasse. Ei, olha para mim aqui. Nunca foi o seu braço, é provisão. Quantos acreditam assim? Nunca foi o seu braço. Você chegou até aqui por conta da provisão do Eterno. Nunca, jamais foi o seu braço, a sua capacidade. E Deus diz assim: olha, antes era tão grande, tão populosa, qualidade de quem era Jerusalém, mas passaram a viver o antônimo disso. Qual é o antônimo disso? Vazia, abandonada e desamparada. Então alguém que antes era tão frondosa e bonita e orgulhosa, agora estava vivendo o antônimo de populosa, que é vazia, abandonada e desamparada. O lamento do Eterno
Não é o fato porque ele deu em abundância para o seu povo. Não, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus está se lamentando aqui, sabe o que é? Olha aqui para mim. Ele deu em abundância. Diga comigo, em abundância. Deus sempre dará em abundância. A questão do lamento de Deus não é porque ele deu em abundância. É porque o povo recebeu em abundância e não soube administrar. Quando eles chegaram tão ricos, tão populosos, eles viraram as costas para Deus e Deus se lamenta. A maior alegria do Senhor é ver os seus servos recebendo a sua provisão e prosperando, reconhecendo a sua provisão e prosperando. Deus se alegra em ver-nos prosperar. O Senhor está o tempo todo olhando para nós e se alegra com a nossa prosperidade. Escute aqui, por favor. A ingratidão depois de ter recebido era o que mais tocava o coração de Deus e chegava a doer por isso. Escute uma coisa aqui. A ingratidão daquele povo, depois de ter recebido, se enriquecido, se tornado grande e populosa, a ingratidão deles fazia arder o coração de Deus e doer o coração de Deus. E por isso Deus lamenta por eles. Quão populosa que era. E agora está vivendo um antônimo disso. Vazia, abandonada e desamparada. Olhe para mim aqui, o Espírito de Deus me traz isso à mente. Tem pessoas vivendo vazio, desamparado e desprotegido. Mas antes era alguém que Deus usou, que Deus depositou confiança, que Deus deu dons, que Deus deu talentos, que Deus deu. E agora Deus lamenta porque não pode contar com você. Quem sabe você que está me acompanhando pelas redes sociais e ouvindo esta palavra nesta noite. Quem sabe é você que o Espírito de Deus está te alertando nesta noite, porque o Senhor não pode mais contar contigo, porque o seu orgulho, a sua ingratidão, não consegue reconhecer que tudo que você é, foi Deus que fez. Deus lamenta por ter sido deixado de lado. Olha, escute aqui, preste atenção nisso aqui. Ainda no versículo 1. Tornou-se como uma viúva. Olha o lamento de Deus. Como é profundo isso aqui, não precisa ser teólogo para ver isso. Tornou-se como uma viúva. Queridos, a única possibilidade que tem de se tornar uma viúva é quando o marido morre. Ei, escute aqui, por favor, como isso é forte. A única possibilidade que tem de se tornar uma viúva é quando o marido morre. Deus estava dizendo para o seu povo que vocês me têm como morto. Porque o relacionamento de Deus com o seu povo sempre foi prefigurado nas Sagradas Escrituras como um casamento, como um laço matrimonial. Então Deus está dizendo para eles assim: olha, vocês se tornaram uma viúva, eu estou morto para vocês. Só que o marido estava vivo. Deus não morreu. Olha para mim aqui. Deus não morre. Ele é eternidade, Ele é eterno, Senhor do universo. Glórias ao nome bendito do Senhor para sempre. Mas escute, quando você se comporta como Jerusalém se comportou, como o seu povo se comportou, é como se você tivesse matado o teu marido, ou se comportando como que seu marido morreu. E Deus diz assim: você se tornou uma viúva. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo para o seu povo: olha, não me relaciono mais com a minha esposa, não tenho mais comunhão, não tenho mais vínculo nenhum de relacionamento com a minha esposa, porque eu morri para ela. Será que você está entendendo profundamente, como eu, o que Deus está dizendo para o seu povo? O que será que Deus é para você? Um viúvo?
Ou alguém que morreu? Porque Deus se lamenta, porque Ele queria ter um relacionamento conjugal, num sentido espiritual, com a sua esposa, Israel, o seu povo, e não conseguia. Porque Deus era incapaz de ter uma esposa e manter um relacionamento com ela? Não, é porque ela não quis mais o seu esposo. Escute aqui, olhe para mim. Ela se tornou indiferente ao Deus eterno, e Deus se lamenta porque ele estava vivo e era tratado como alguém que morreu. Quantas pessoas que tratam Deus como alguém que morreu? Olhe para mim, fique olhando para mim. Acorda e não se lembra de Deus.